os irmãos que estarão acompanhando a gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos aqui podem sentar, com o teu lugarzinho. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos que estarão nos acompanhando. Sempre pedindo que orem por nós, né? Porque nós estamos orando por vocês. Amém? Estaremos orando por vocês, como igreja. Não fazemos acepção de nomes. Oramos pela igreja A, B, C. Aqui tem nome, aqui não tem. Porque muitas vezes nós conhecemos uma igreja, nós sempre falamos isso. Existem duas igrejas. A igreja que o homem vê é a igreja que Deus vê. A igreja que Deus vê é a igreja gloriosa. É claro que Deus não confia, não está baseando esta palavra em nós, mas Ele está confiando nele mesmo. Efésios capítulo 5, igreja gloriosa, sem mácula. Essa é a igreja de Cristo. Talvez você fale, mas eu sou imperfeito, mas eu sou pecador, mas eu erro, mas eu falho. Isso é fato. A Bíblia diz que não há aquele que não peque. Se nós dissermos que não pecamos, já pecamos. Então nós percebemos que a igreja, ela é lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus. Ela é lavada pela palavra. O que nós precisamos é estar junto ao Senhor. Não podemos desanimar. As dificuldades que vêm, as lutas, os tropeços, os erros que vêm, nós não podemos desanimar. Deus não espera que você seja super-herói. Deus não está esperando que você vista uma capa de heroína. Não. Quando o Senhor fala em Efésios capítulo 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja que Deus vê. Santa. Talvez você diga, eu não sou santo. E é verdade. Eu não sou santo. Mas eu tenho a santidade de Cristo. Glória a Deus. Amém? Eu tenho a santidade. Eu sou herdeiro da graça que Deus deu através de Jesus Cristo. O que você não pode é desanimar, desistir. Se você desistir, você está fora. Mas se você ainda tiver força, estiver lutando, e nas suas poucas forças, no seu sofrimento, você dizer, eu estou junto contigo, Senhor. Aquele sangue de Jesus vai te purificando. A palavra vai te dando crescimento, entendimento. Deus vai te vestindo e revestindo de uma nova criatura. Mas você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, a igreja dos últimos dias, a última igreja. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma análise da igreja, das etapas que a igreja viveu. A primeira igreja, você vai ver que não existe, a igreja é constituída de pessoas. Então a igreja não é perfeita, porque é constituída de pessoas. Aí mais você fala assim, mas pastor, a igreja que Deus vê é santa, porque Deus olha para Cristo, não olha para você, não olha para mim, não olha para nós.
Porque nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos escondidos em Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga você, Ele enxerga Jesus Cristo. Isso é importante nós falarmos. Nós vamos então para a primeira igreja. Essa aqui é a última, é a igreja que nós estamos vivendo. A nossa igreja, ela chama livre comunhão. Mas para Deus, a livre comunhão não existe. Amém? Amém. A assembleia, para Deus, não existe. A Deus de amor, para Deus, não existe. A igreja é uma só. E ela vai passando de tempos em tempos. E cada tempo ela vai aprendendo, ela vai se adaptando, ela vai crescendo, ela vai se revestindo. Tem aqueles que permanecem, tem aqueles que desistem, desanimam, não querem mais, não estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Veja, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, essa é a primeira igreja. Essa aqui é a primeira etapa da igreja. Primeira etapa. Vamos conhecer um pouquinho o primeiro passo da primeira igreja. Nós estamos na 7ª etapa já. Veja o que a palavra de Deus diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu quero lembrar você que os adjetivos de Deus, para você entender que não é qualquer um que está falando com você. Nós sabemos que Deus está no meio da igreja. Nós sabemos que a glória do Senhor está no meio da igreja, agindo no meio da igreja. Pois, meninos, a gente tem que falar muito isso, viu, pastora Helena? A gente tem que dar lugar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? O Laí falou assim: você tem que crer. É possível que você creia. Você tem que dar lugar, irmão, para Deus trabalhar. Amém. Deus não trabalha se você não quer. Deus não age na tua vida se você não quer. Você vai ser um crente e vai para o inferno crente. Sabia disso? E vai para o inferno crente. Por quê, irmãos? Eu estou falando isso porque, mas puxa vida, tem tanta gente que crê, o diabo crê, todo mundo crê. Nós precisamos entender que a transformação de Deus, ela acontece quando você se doa, você se entrega. Observa quem está falando com a igreja. E é o mesmo que está falando com a igreja todos os dias. Está falando no teu coração todos os dias. Presta atenção. Eu conheço as tuas obras. Deus está dizendo: olha, minha igreja, eu conheço o que você faz. E você vai ver que o mesmo Deus que falou lá atrás, no início, quando plantou a igreja. Esses dias eu estava falando com um irmão e eu dizia para ele que a igreja é um tipo de arca de Deus. A igreja, por mais que as pessoas não queiram, não aceitam, é a arca de Deus. E nós estamos num grande dilúvio. Mas nós vamos chegar em algum lugar, um lugar onde a paz, as águas vão abaixar, as mortes não terá. A arca de Deus nos leva sempre para algum lugar. A igreja de Deus é a arca do Senhor que nos leva para algum lugar
lugar que você tem ouvido todo dia. Todo dia você tem ouvido. Veja, eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Presta atenção, irmãos, porque a gente percebe que a igreja sempre viveu conflitos. Deus sempre sinalizou o que a igreja faz de bem e aquilo que a igreja faz de mal. Não pense você que hoje Deus está falando, olha, corrija isso, acerte isso. Está falando, olha, eu te aprovo nisso, te aprovo naquilo. Veja, ele não pode sofrer os maus e pusesse a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Irmãos, é convivendo que você conhece a pessoa. Hoje eu ouvi uma palavra bonitinha agora, né? E viu que o Moisés é homem de Deus. Eu não ouvi ele falar, murmurar, reclamar, né? Numa situação de aperto, de situação difícil, ele manteve a tranquilidade. Só Deus sabe por dentro o que a gente passa, né? Mas a gente crê e entrega ao Senhor. Sabe que se a gente fizer alguma coisa não vai mudar nada. Se a gente brigar, se a gente xingar, não vai mudar nada. Agora se a gente confiar em Deus, vai mudar. Vai mudar. Ou seja, você terá a sua recompensa porque você crê. Veja, irmãos, todas as épocas, a igreja passou por situação difícil. Vamos para a segunda igreja, porque eu quero passar rapidinho, tá bom? Vamos para a segunda igreja. A primeira era a igreja de Éfeso. Muito bem. Primeira igreja, primeira etapa. Você sabe como é que a igreja foi constituída, né? Você sabe que não foi o pastor Joel que falou assim, olha, vamos construir uma igreja assim, assim. Não, a igreja foi estabelecida por Deus. Por Deus. Deus constituiu a igreja. E como cabeça ele colocou quem? Jesus. E é Jesus que diz o seguinte, vocês são membros do meu corpo, da minha igreja. Eu sou cabeça, eu governo sobre a igreja. Amém. Porque é a sua cabeça que governa sobre o seu corpo, amém? Amém. Tem um ditado que diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Graças a Deus que o nosso Deus, Ele governa, e governa bem. E você, irmão, nós precisamos viver em obediência. Amém? Amém. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é a outra etapa, a segunda etapa da igreja. A igreja está o quê? Evoluindo. A igreja está aprendendo. É a mesma igreja. Ao anjo da igreja, e sempre Deus fala, olha, Ele passa para alguém que é responsável. Fala assim, olha, pastor Helena, você é responsável desse povo, você vai dar conta desse povo, né? Estou aqui conjecturando, né? Você vai dar conta desse povo. Se esse povo errar no caminho, você é culpado. Deus fala ao anjo, Deus chama a responsabilidade ao anjo. Nós sabemos que nós vamos dar conta do nosso corpo. Você dá conta do seu corpo, do que fez com o seu corpo, as suas atitudes, os seus erros. Mas na igreja, quem dá conta é o pastor. Então o pastor tem que falar, o pastor tem que pregar, o pastor tem que ensinar. O pastor não pode dar água com açúcar para a igreja, leitinho só. Tem que falar a verdade. Amém, minha igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, ele disse, atalaia, líder, se você vê alguém no erro e você não corrigir, eu vou cobrar de você. Do mesmo jeito que
Deus cobra de você o seu corpo, as ações, as atitudes do seu corpo, como o Senhor cobra também do pai de família, a responsabilidade do lar, Deus cobra do pastor a responsabilidade da igreja. Está entendendo? Veja, ao anjo, ao pastor que está na igreja. Esse pastor esses pastores da igreja de Esmirna devem ter a orelha bem, né, bem quente. Assim diz o primeiro. Ele se apresenta, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o que morreu, reviveu, ressuscitou. Olha, ele está dizendo quem é ele. Ele é o Senhor da igreja. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. 9. Conheça as suas obras. Amém? Presta atenção, irmão. Você vai perceber que Deus está atento. Deus está atento. Não pensa que eu vou jogar o lixo debaixo do tapete. Não pensa. Olha, conheça as suas obras e a sua tribulação e pobreza. Irmãos, a igreja passou fases difíceis, de luta, de morte, de perseguição. Veja, mas tu és rico. Se é pobre ou é rico? É rico porque nós somos herdeiros de Deus, da palavra. Temos um legado grandioso que nós recebemos. É verdade, Deus. Só que quem não entende vai falar assim: eu prefiro o dinheiro. Não, tudo bem, o dinheiro é importante, mas a nossa riqueza não é desse mundo. Amém? E a palavra de Deus diz: há blasfemos que dizem judeus e não são. Percebe, irmão? Sempre a gente passou mesmos problemas, a igreja passou mesmos problemas, percebeu? E não são, mas são da sinagoga de Satanás. Você precisa saber identificar. Tem uma característica que eu gosto de falar muito, que é a característica da ovelha. Né? Quando Jesus, a Bíblia fala assim, que ele foi levado, lá no livro de Isaías, ele foi levado como cordeiro mudo. Glória a Deus, aleluia. E não abriu a sua boca. Quem crê não precisa espernear, gritar. Quem tem autoridade, tem autoridade. Não precisa, eu tenho autoridade, viu? Não precisa, porque você tem autoridade. Por isso, irmão, nós precisamos olhar para nós mesmos e saber em que posição nós estamos. E a palavra de Deus diz, olha lá, eu gosto muito de usar a ovelha, porque ela tem uma postura. Jesus foi considerado o cordeiro. Amém? Cordeiro de Deus. Uma postura diferente. Jesus foi obediente até a morte. Jesus não abria a boca, não questionou. Perguntaram: olha, eu tenho poder, né? A Herodes, eu tenho poder para te libertar, eu tenho poder para te soltar. E Jesus disse assim: nenhum poder seria lhe dado se não viesse de cima. Nenhum poder seria lhe dado se não viesse de cima. Todo poder vem de Deus para a nossa vida. E se nós confiamos nele, aguardamos nele, nós não estamos lá importando, né? Se importando do que vai acontecer, porque nós sabemos que se acontecer coisa boa, Deus está conosco, amém? Amém. Mas se acontecer coisa ruim, Deus está conosco. Glória a Deus. A verdade é que a coisa maravilhosa é Deus está conosco. Não é isso? Emanuel significa o quê? Deus conosco.
você vai passar, né? Você passar por situação maravilhosa. É claro que nós vamos passar por situações maravilhosas também. Mas, irmãos, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus diz, se não me fala a memória, livro de Crônicas, né? Se passares pelo fogo, estarei com você, né? Pelas águas, estarei lá com você. Amém? Sua presença, Senhor. A sua presença nos faz forte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando passarem pelas águas, Isaías 43, 2. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, também estou contigo. O fogo não te queima. E você não vai morrer afogado, não. A menos que Deus fale assim, olha, hoje é o seu dia, tá bom, conforta o teu coração, venha, né? Mas na hora, eu tenho certeza absoluta, na sua morte, eu vou falar algo importante, não haverá sofrimento. É verdade. Glória a Deus. Uma certa feita, uma pessoa disse para mim assim, qual que você prefere? Você prefere morrer queimado ou morrer afogado? É agonizante morrer afogado. E queimado, piorou. Mas o que a palavra de Deus diz? Ele falou assim, olha, antes isso aconteça, eu vou tirar o teu espírito. Você vai sentir paz. Amém? Amém. Até a nossa morte. Até a nossa morte vai ser prazerosa. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Né? Falar de pessoas não gostam de falar de morte, né? Mas é importante. Veja, a palavra de Deus diz, olha, a segunda fase da igreja, vamos pular para o terceiro já, né? Vamos pular para o terceiro, porque a nossa hora, né? As horas passam muito rápido. Aqui você vai ver que sempre a igreja teve problema. Não vá pensar que a igreja foi, né? Opa! Igreja, coisa boa, ser crente. Coisa boa crescendo na companhia daquele que sempre foi e será o nosso Deus. Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo, a igreja, a terceira fase da igreja. Pérgamo. Ao anjo da igreja, olha Deus falando lá com o anjo, ó pastor, cuida dessa igreja, cuida desse povo. Fica de olho nesse povo. Não fica bravo comigo não se eu chamar sua atenção. Fica bravo não. Tem gente que fica bravo, né? Que chamou a atenção. Pastor, né? Irmão, Deus ama a sua alma. Ele coloca pessoas para te ajudar, para te direcionar, para te ensinar. Não é só o Espírito, né, que te ensina. O Espírito usa alguém. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Tu diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E nós estamos falando que a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes. Corta dos 2 lados. Venha. Doeu? Glória a Deus, fica feliz porque doeu. Porque se doeu, cortou. E se cortou, é porque Deus não queria daquele jeito. Conheça as suas obras. Sempre Deus está falando. Eu conheço o que você está fazendo. Eu estou vendo. Oh, glória. E onde habita-se, que é onde está o trono de Satanás. Não dá para falar muito, né? Mas eu sei que Satanás foi lançado na terra. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele foi lançado na terra. Ai, terra, diz a Bíblia, né? Ai, terra, porque foi lançado até vós. Satanás foi lançado na terra. Não achou-se lugar no céu. Queria ser Deus, queria tomar o lugar de Deus, foi lançado na terra. Está aqui.
Olha aí que a palavra de Deus diz. Trono de Satanás aqui. Retens o meu nome, não negaste. Dá uma olhadinha para você. Não negue Jesus. Vai haver um tempo que você vai ser convidado a negar Jesus. Nega Jesus, nega, você não morre, nega. Lá foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele está aqui é o trono. Olha que coisa. Trono de Satanás. Aqui ele manda e desmanda. Ele manda os demônios lá na tua casa perturbar, para encher as pacientes. E se você não ficar atento, você vai brigar com a esposa. Mas não vai brigar com a esposa, vai brigar com o diabo. Deus. Minha irmã, não é para brigar com seu marido, é para brigar com o diabo. Se você não ficar atento, o diabo coloca um contra o outro. E quando a guerra trava, o diabo bate palma. Opa, consegui, hein? Consegui. Por isso, irmãos, antes de qualquer coisa, analisa, pensa, vai orar. Tem muita coisa que acontece, não é culpa desse ou daquele outro, não. É culpa do próprio, né? Como diz o ditado, né? Eu só soltei o burro, mas diabo, eu só soltei o burro, não fiz nada. E é exatamente isso, o diabo solta o capeta, os demônios, né? E o resto devasta, né? Acaba com tudo. A gente faz. A gente dá lugar para o diabo. Xinga, briga, né? Veja, irmãos, a palavra de Deus diz: conheço, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antigo. Olha, vamos lá para, veja, é aqui mesmo, né? Minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A de Pérgamo. Vamos para a quarta, né? Vamos para a quarta, porque nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia, sabia, né? Nós somos a igreja de Filadélfia. E não tem placa nenhuma dizendo que é Filadélfia, viu, irmão? Nem assembleia, né? E às vezes você vê aí pastor brigando com pastor, membro brigando com membro. A minha igreja é melhor, a sua é pior, a sua não sei o que, irmão. Deus vai cobrar do pastor, não vai? Não vai cobrar de você, vai cobrar do pastor. Então, faz a sua parte. Às vezes cuidar da nossa vida é tão difícil. Aonde da igreja de Tiatira, essa é a quarta igreja? A quarta igreja. Assim diz o Filho de Deus. Não. Jesus vai se apresentando. Assim diz o Filho de Deus. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Quem é que está no comando da igreja? Jesus. E Jesus conta com quem? Com o pastor. Com o pastor. Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, ou seja, eu estou vendo tudo. Ontem eu estava conversando com o meu irmão, né? Ele vai estar aqui no domingo. E os olhos de fogo. João viu essa personalidade, um homem com olhos de fogo. Para mim, no meu coração, Deus diz que Ele vê todas as coisas, nada passa de despercebido. O teu pensamento, Deus vê. O teu sentimento, sua raiva, seu ódio. Mas eu vou repetir: Deus vê você como igreja gloriosa, igreja sem mácula, porque Ele confia no poder dEle. Ele sabe que vai transformar. Basta você dar lugar, basta você se entregar, basta você querer. Deus vai transformar a sua vida. Fica aos pés do Senhor. Porque, irmãos, quando nós pecamos, nós temos nojo de nós mesmos quando nós erramos, não é?
Quando nós pecamos, nós ficamos com vergonha, não ficamos? Mas quando a gente está bem, a gente se sente cheio de ousadia. Não é verdade? É isso que Deus quer. Deus se enche da ousadia que vem lá de cima. Amém. Lá do Senhor. A Bíblia diz então, olhos de fogo e os pés. Você vê que o Senhor, vamos lá para Ele. Olha, conheça as suas obras e amor e serviço e fé. Estamos aprendendo? Estamos entendendo? A igreja do Senhor, ela sempre atuou. Obras, conheça as suas obras, conheça o que você faz, conheça o amor que você tem, o serviço que você faz para a obra do Senhor, e fé, e a tua paciência. Por que paciência é muito importante no povo de Deus? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que jogaria tudo por alto porque não tem paciência. Nós estamos vivendo uma época que é tudo para ontem, né? Espera no Senhor, irmãos. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Deus não fez a obra na tua vida ainda, mas Ele vai fazer. Amém. Ele não completou a obra, aquela coisinha. Calma, Deus vai fazer. Amém. Não desespere. Por que a paciência, a perseverança, a longanimidade é importante no meio da igreja? Porque sem elas você não consegue ficar dentro. Tem gente que parece que tem faniquito. Não consegue ficar na cadeira, não consegue ficar quieto, não consegue ouvir, não consegue aprender. Começa e já fica desesperado. Irmão, é importante você saber que nós estamos numa escola, a escola de Deus. Deus trabalhando, Deus vai educando. Amém? Deus não quer rebelde lá não. Satanás já foi, já era. Não quer mais um Satanás lá não. Conheço e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tem pessoas, eu estou falando assim porque é importante. Tem pessoas que começam muito bem, mas depois vai apagando. É aquela lamparina, né? É aquela tocha, começa né? E depois vai apagando. Fica aquela velhinha acesa. Tem crente que parece aquela velhinha acesa. Começou com uma tocha acesa. Continua, irmão. Quando você perceber que você está se apagando, ora, clama: Senhor, eu não quero. Eu quero ser tocha de fogo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ter a unção de Deus. Não é assim? Não é assim que a palavra de Deus fala no livro de Hebreus capítulo 1? Os meus ministros são o quê? Velhinhas acesas. Amém? Amém. Labareda de fogo. Olha a diferença. Qual a diferença de labareda para velhinha? Os meus ministros são labareda. Veja, a palavra de Deus diz: em verdade, quanto aos anjos, dizem, nós estamos falando de anjos, que faz os seus anjos espíritos, seus ministros, labaredas de fogo. Glória a Deus. Senhor, eu quero ser labareda. Posso ouvir glória a Deus aqui, irmão? Glória a Deus. Velhinha assim, tem crente que para morrer só falta enterrar, porque o resto já está no túmulo. Irmão, o Raí falou assim: eu estou cansado, mas eu estou aqui. E eu vou dizer para você, eu também estava cansado. Eu clamei a Deus: Senhor, eu não quero isso, eu quero. A Bíblia diz que o Senhor renova, eu quero renovação, Senhor. Daqui a pouco eu durmo, daqui a pouco eu descanso, mas agora, labareda de fogo. Aleluia. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Glória a Deus! Porque, irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios, um pouquinho encostando, um pouquinho
planejando, e a sua desgraça virá. Provérbios, é isso? Ó, um pouquinho a dormir. Tem crente que não dorme em casa. Olha que coisa interessante. Em casa não consegue dormir, fica vendo corujão. Né? Aí vai lá na igreja, oh, coisa boa, estou na igreja. Né? Eu já vi na internet a irmã dando um glória, o irmão do lado estava dormindo, quase caiu da cadeira. Né? Ó, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Isso é crente. Você vem na igreja, glorifica, adora, está cansado, anda, marcha, puxa Deus, adrenalina, né? Não deixa, irmão, porque nós vamos apagando. É verdade, nós vamos apagando. Estou falando por mim, não posso falar por você, mas por mim. Aquela vontade de dormir. Está que nem aquela. O culto vai acabar logo? Quantos minutos faltam? Eu estou falando do meu sobrinho neto. Sobrinho neto. Ele chegou, foi na igreja, fica aqui, filho, você vai ouvir a palavra, o culto. Não, mas eu não gosto. 7 anos de idade. Mas eu não gosto. Não, mas aí começou o culto, mas você vai ouvir assim mesmo. Vai ouvir, tal. Aí chegou numa determinada altura, ele falou assim, acabar logo? Não acabou ainda? Quanto que tempo vai demorar para acabar? Estava pensando lá no... quando vai acabar. Irmãos, presta atenção. Vamos lá continuar. Eu sei das suas obras. Olha, a igreja de Sardes, é a quinta, né? A igreja de Sardes. Isso diz que tem 7 espíritos. Olha o teu Deus aí, irmão. Oh, bênção. Você vai ver os 7 espíritos de Deus lá no livro de Isaías, capítulo 6, né? Se não me falha a memória, capítulo 6. O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de glória, o espírito. Tanto espírito assim. Oh, Senhor, quanto espírito! Mas para que tudo isso? Na verdade, 7 espíritos significa que Deus é um Deus completo. Pela metade. Não. A palavra de Deus diz ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve: ao teu Deus tem 7 espíritos de Deus, perfeito, pleno. Quando fala 7, irmão, vai dizer plenitude. 7 estrelas, plenitude. Conheça as suas obras. Deus está sempre atento à sua igreja. Glória a Deus. Tens o nome que vive e está morto. Eu sou crente. É crente na igreja, né? Como diz como é que é? Diaconiza. Diamoniza, né? Diaconiza na igreja, diamoniza em casa. Em casa, demoniza. Você é aqui o que você é em casa. É Deus. Você é em casa o que você é aqui. Deus. Adore em casa. Glorifique em casa. Glória a Deus. Peça a Deus correção em casa. Porque aqui Deus vai confirmar. Vigilante, confirma as restantes que estão para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas. Deus corrige? Corrige ou não corrige? Você não está certo, meu filho. Isso é interessante, né? A Bíblia diz assim, que o Senhor corrige. Hebreus capítulo 12, diz assim: Deus corrige o filho que ama. Louve a Deus porque Deus te corrige. Deus pega no teu pé. Porque Ele não quer que você pereça.
Hebreus 12, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, não pensa que Deus não corrige. Esse é o quinto. O sexto, nós vamos passar rapidinho para nós terminarmos. Veja, agora é o sétimo. Filadélfia. Filadélfia. É sempre a igreja. Quando você olha a igreja, vai ser sempre as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas provações, as mesmas tribulações. E a resposta de Deus é sempre a mesma. Reconheça as suas obras. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, que é a chave de Davi. Abre, fecha e abre quando Ele quiser. Veja, versículo 8. Conheça as suas obras, esse diante de ti pus uma porta aberta. Glória a Deus pela porta que Deus tem nos aberto. Jesus é a porta que nós temos. Mas além disso, Deus sempre deixará uma porta aberta para que você tenha escape, que você seja abençoado. Olha, irmãos, Deus está dizendo, eu sei que você tem pouca força. Deus se comove com a gente. Às vezes a gente acha que é forte, né? Mas a gente não é. A força que eu tenho vem de Deus. Eu posso porque eu confio em Deus. Porque tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negasse o meu nome. Irmão, nós estamos vivendo numa época, quero resumir aqui, estamos vivendo uma época de competição do mundo com a igreja. Nós estamos na época da tecnologia e a igreja utiliza em parte a tecnologia, mas o mundo utiliza muito a tecnologia. Então tudo ficou mais fácil, o mundo ficou muito mais fácil. Então tem muita coisa para desfrutar no mundo, e você, quando você guarda a palavra, quando você persevera, às vezes a gente chora, né? A situação está tão dolorosa, nós choramos, mas Deus está acompanhando a sua vida. Amém? Deus está acompanhando você. Pega emprestada a força de Deus. Pega emprestada a santidade de Deus. Pega emprestada. E de agora em diante vai ficar mais difícil, não é verdade? Porém, nós somos a igreja do Senhor. A última etapa que a igreja está vivendo. Como o nosso tempo já acabou, depois nós vamos falar mais algumas coisas, né? Deus vai permitir, com certeza, porque é bom para o nosso coração, é remédio para a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês também que nos acompanharam em casa. Amém? A minha sobrinha Beatriz com a gente, né? Temos aqui algumas pessoas acompanhando, o Vitor. Abraço, Vitor, né? O que pude ver aqui. Deus abençoe. Quarta-feira, domingo, nós estaremos aqui com uma novidade, né? Nós traremos para pregar aqui o Gessé, o meu irmão, o Rabino. Tá bom? Deus abençoe. E nós estaremos juntos para a glória de Deus. A igreja do Senhor não tem placa, não tem nome, mas a igreja de Deus tem um Deus só. Um Deus, um só Senhor. A palavra é a mesma. Que nós possamos estar sempre vigilantes, sabendo que Deus está atento aos nossos atos. Deus abençoe, um abraço a todos, graça e paz, e até domingo, se assim Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe.